Crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre transformações reversíveis e irreversíveis. Vocês já pararam para pensar nessas duas palavrinhas? Na palavrinha reversível e na palavrinha irreversível? Olha aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, palavrinha reversíveis e a palavrinha irreversíveis. São duas palavrinhas diferentes, mas com significados opostos, certo? Porque são diferentes. Então, a palavrinha reversível significa aquilo que pode voltar atrás, aquilo que pode voltar à sua forma anterior, ao seu primeiro estado. Irreversível é aquilo que não pode voltar ao seu primeiro estado. Então, por exemplo, uma água, se eu esquentar, aquecer uma água, quando a água voltar à sua temperatura original, ela volta a ser água da mesma maneira. Então, essa transformação foi uma transformação reversível. Ele pode voltar ao seu estado original. Do mesmo modo, se eu pegar a água, colocar numa temperatura muito baixa e ela esfriar muito, se transformar em gelo, quando a água voltar à sua temperatura original, que ela derreter, voltar à sua temperatura original, ela volta a ser água. Então, foi uma transformação reversível, pôde voltar atrás, pôde voltar ao seu estado anterior. Então, essa é a diferença entre aquilo que é reversível e aquilo que é irreversível. Vou dar para vocês um exemplo agora de uma transformação irreversível. Um pão, se o pão apodrecer, juntar um bolor depois de alguns dias, será que ele volta a ser aquele pãozinho fresco, bonito, lindo, apetitoso? Não, ele não volta. Depois dele embolorado, ele apodrece, ele não volta ao seu estado anterior. Então, essa foi uma transformação da matéria e foi uma transformação irreversível, certo? Eu vou ler o texto e vocês vão entender melhor, tá certo? Preste atenção à leitura. Você já observou quantas coisas se transformam à nossa volta à medida que o tempo passa? Algumas transformações podem demorar certo tempo. É o que ocorre quando algo enferruja ou um alimento apodrece. Outras transformações podem ser rápidas. É o caso do açúcar, que vira caramelo, ou do gelo, que vira água líquida. Agora, vamos analisar essas transformações mais detalhadamente. Quando um alimento apodrece, seu cheiro fica forte e desagradável para nós. Sua consistência fica diferente e sua cor muda. Tudo isso é sinal de que a decomposição está acontecendo. Esse fenômeno está relacionado à ação de seres vivos. Alguns tipos de fungos e bactérias são decompositores. Lembra quando nós aprendemos sobre os decompositores? Isso mesmo, nós aprendemos que os decompositores são os fungos e as bactérias que decompõem a matéria orgânica, né? Com umidade e temperatura favoráveis, a ação desses seres vivos é maior. Você já parou para pensar que a queima do açúcar e a decomposição são exemplos de transformações que não têm volta? Ou seja, elas são irreversíveis. São irreversíveis. O que foi queimado e também o que foi decomposto não pode voltar a ser como era antes. Já o derretimento do gelo é uma transformação reversível. Se colocarmos a água líquida no congelador, podemos obter gelo novamente. O mundo em que vivemos está repleto de transformações. Preste atenção ao que acontece à sua volta. Identifique transformações que ocorrem e reflita quais delas são reversíveis
e quais são irreversíveis, tá certo? Entenderam direitinho? Entenderam, né? Vocês são ótimos, tá bom? Nós vamos agora para as questões, viu, lindões? Na questão número 1, marque X nas alternativas corretas. Se tiver mais de uma, nós vamos marcar. Se tiver só uma, nós vamos marcar só uma, certo? Então, a primeira frase diz assim: as transformações da matéria podem ser classificadas em reversíveis e irreversíveis. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, né? Porque as transformações, nós acabamos de ler, acabamos de aprender que elas podem ser ou reversíveis ou irreversíveis. Então, a letra A, ó, vou marcar um X. A letra B. O gelo é uma transformação do estado físico da água irreversível. Não, ele é reversível, porque quando derrete, forma água de novo. Na letra C. O milho, após ser cozido, sofreu uma transformação reversível. Será que o milho, depois de cozido, ele volta a ser cru? Não, não volta. Então, essa não está certa. Então, a única alternativa que eu vou marcar é a alternativa A, só essa, tá bom? Na número 2, pergunta, né? Pergunta não, porque não está perguntando, está só pedindo uma explicação. Os fungos e bactérias realizam a decomposição da matéria. Essa é uma transformação irreversível. Explique. Então, ele está afirmando. Olha o ponto aqui, ó. Ponto final aqui, ó. Ele está afirmando. É irreversível. Então, é para explicar. Então, ela é irreversível. Olha a resposta. A decomposição realizada por fungos e bactérias é irreversível, pois não tem como uma matéria decomposta voltar ao seu estado original. E não tem, não é verdade? Depois que foi decomposto, depois que foi desmanchado pelos fungos e bactérias, será que ele consegue voltar ao seu estado original? De jeito nenhum, não consegue, tá certo? A número 3. Marque R para reversível e I para irreversível. Então, a água aquecida é reversível ou é irreversível? A água aquecida, ela é reversível. Por quê? Porque eu consigo voltar ao meu estado original. Ó, alimento depois de ingerido é o I. Irreversível, porque depois que eu comi uma banana, por exemplo, a banana já está lá dentro do meu estômago, ela volta a ser banana? Não, de jeito nenhum. Um líquido congelado, ele tem condições de voltar ao seu estado original? Tem, porque é só eu descongelar. Agora, a matéria orgânica decomposta, ela volta ao seu estado original? Não, então é o I, de irreversível. Então, ficou R, I, tá certo? Na número 4, você estudou que algumas mudanças podem ser reversíveis ou irreversíveis quando um material é submetido ao aquecimento ou resfriamento. Considere os itens citados abaixo e analise quais deles poderiam se manter preservados ou não, em caso de aquecimento. Marque X nos itens que se mantiverem preservados. Então, o chocolate. Será que se eu aquecer o chocolate, será que o chocolate volta depois ao seu estado original? Acho que é difícil, né? O chocolate, depois dele derretido, ele volta a ser chocolate, mas ele volta no outro formato, tá certo? O milho, se eu assar o milho, depois ele volta a ser cru? Não, não volta. E a água, se eu aquecer? Sim, ela volta ao seu estado original. O papel, se eu submeter a uma temperatura muito alta, ele vai queimar. Ele vai queimar. Então, ele não volta ao seu estado original. O tecido, se eu submeter o tecido a um aquecimento pouco, ele volta ao seu estado original.
Mas igual o papel, se eu submeter a uma temperatura extremamente alta, ele também queima. E o café? O café, se eu aquecer, se eu pensar no café coado, depois de coado, o líquido do café, eu aquecer aquele líquido, ele volta ao seu estado original. Sim, dele resfriado. Agora, se eu imaginar o café, o grão do café, depois de torrado, depois de aquecido, aí ele não volta. Então, essa questão aqui, ó, ela tem dupla interpretação. Dependendo se você pensou no café coado, o líquido, ou se você pensou no grão do café, tá bom? Então, você pensa, reflita, e aí coloque a resposta na alternativa correta, tá bom? Agora nós temos um texto aqui somente para leitura, tá? Somente leitura. Transformações. As transformações podem ocorrer das seguintes maneiras: por ação do calor, aquecimento. Muitas substâncias são transformadas quando submetidas a uma fonte de calor. O cozimento de alimentos é um exemplo. Por ação de uma corrente elétrica, algumas substâncias necessitam de energia elétrica para que possam se transformar. Por ação da luz, a fotossíntese é um exemplo de reação química que ocorre na presença da luz. Por ação mecânica, uma ação mecânica, atrito ou choque, é capaz de desencadear transformações em certas substâncias. Um exemplo é o palito de fósforo, que quando entra em atrito com a caixinha que o contém, produz uma faísca que faz as substâncias inflamáveis do palito entrarem em combustão. A explosão da dinamite e o acender de um isqueiro também são exemplos de transformações por ação mecânica. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Tá? Tudo de bom.